Lilith, Bonnie, de fato, quem pode se transformar na 10ª Mugiwara e quem seria a melhor para o bando de forma definitiva? Bora falar sobre isso após a vinheta. E aí pessoal, beleza? Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal. Eu quero aqui falar com vocês sobre possivelmente quem pode se tornar, quem seria a melhor opção, a melhor escolha para se tornar a próxima Mugiwara dos Chapéus de Palha. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo por aqui, beleza? E bora pro vídeo. E olha, sempre quando chega assim nos finais de arco, um Mugiwara, um novo Mugiwara pode sempre estar chegando. E nós sempre estamos buscando quem será esse último Mugiwara. Se é que vai ter, né? Porque esse próximo Mugiwara, o último Mugiwara aí, tá meio que no imaginário dos fãs, mas não é nada certo. Mas suponhamos que vamos ter sim um último membro definitivo dos Chapéus de Palha. Nós temos duas ótimas candidatas aqui. Eu estou falando da Lilith e da Bonnie. Principalmente a Lilith agora, quando no capítulo 1120 a Atlas, antes de se autodestruir, pede para que os Chapéus de Palha cuidem da Lilith. Então, ela entrar no Sunny é questão de tempo. Mas vai ficar? Não vai ficar. E quem seria a melhor escolha? Então eu quero fazer aqui uma comparação entre as duas. Eu quero trazer questão de química com o bando e o carisma do personagem. Também a função que esse personagem teria no bando. E finalmente aquilo que seria a força de batalha, o que acrescentaria, pois estamos falando de bando Yonkou e o Luffy precisa sim de poderio militar nesse momento. Então bora falar sobre e analisar, comparar essas duas personagens, começando com a Vegapunk Lilith. Bom, o que temos que falar com ela? Ela foi a Vegapunk que mais chamou a atenção desde que vimos, talvez pelos atributos físicos, que eu sei que muita gente está querendo uma terceira family, né? Uma terceira mulher no bando, e a Lilith é muito bonita sim. Mas nós vamos aqui analisar. A questão dela ser esquentadinha, de ser a versão maléfica, né? A maldosa, apesar de não ser tão maldosa assim, do Vegapunk chamou a atenção de muitas pessoas. E eu fico imaginando, ela tem química com isso, com o bando? Bom, carisma ela tem, como eu disse, foi a Vegapunk que mais chamou a atenção. Mas química com bando aí já é outra coisa. Eu acredito que um problema da Lilith é que ela se parece muito na questão do caráter dela, de como personagem, muito com a Nami. Ela ofuscaria um pouco, acho que não chegaria a ofuscar a Nami, mas seriam duas personagens muito parecidas, porque assim como a Nami, a Lilith também é esquentadinha e também gosta de dinheiro, né? Gosta da bufunfa. Então eu acho que teremos duas personagens muito parecidas na questão de caráter, de como ela se porta com o bando. Eu acredito, eu vejo muito a Lilith brigando com o Luffy, brigando com o Sandy, brigando, enfim, o Sandy dando em cima e a Lilith batendo nele. Eu acredito que nós veremos muitas cenas assim. Veja que a Nami e a Robin são duas completamente diferentes. Nós nunca vimos a Robin, por exemplo, batendo no Sandy, apesar dele cantar a Robin também, como canta a Nami. E eu vejo que a Lilith, eu vejo muito a Lilith dando pontapé no Sandy, chutando o Luffy quando ele fizesse bobagem. Então eu acredito que essa química da Lilith seria muito parecido com a química que nós vemos na Nami. Agora, na questão da função, aí eu acho que ela acabaria por prejudicar outro personagem, que eu estou falando, claro, do Frank. Porque nós estamos falando de um Vegapunk aqui, né? Então, muito provavelmente, a Lilith é muito mais inteligente do que o próprio Frank, até para criar as coisas. Então, talvez ela ofuscaria um pouco a função do próprio Frank no bando. E o Frank seria ótimo, porque ele teria alguém superior a ele para ensinar. Eu vejo ela muito melhorando as questões do próprio Sunny. Então eu acredito que a Vegapunk traria esse acréscimo de função, mas seria uma função que já temos no bando, que é a questão do Frank. Agora, a questão de poderio militar, poder de batalha, aí eu acredito que ela acrescentaria, mas não tanto quanto a Bonnie, que eu vou falar mais para frente. Ela acrescentaria na questão de ela poderia criar muitos mecanismos, principalmente
na questão do Kairosek. Vemos que ela tem ali uma arma de Kairosek, né? Bolhas de Kairosek, ela poderia fazer isso. Já pensou os Chapéus de Palha usando o Kairosek para uma futura luta contra, por exemplo, o Barba Negra? Seria uma mão na roda, seria muito bom. Então acrescentaria nessa questão, mas como eu disse, isso nós já temos o Frank dentro do banco. Talvez se ela ficar um pouco no Sunny, que eu acho que isso vai acontecer de fato, ela ficasse um tempo no Sunny e ensinasse o Frank essas tecnologias, o próprio Frank poderia ser aquele que criasse armas de Kairosek, trouxesse alguma invenção nessa questão para o bando. Então, terminando, eu acho que a Lilith é uma boa escolha para ficar um tempo, até pelo pedido da Atlas, né? Foi muito bonito, foi muito marcante, então acredito que a Lilith pode sim acompanhar o bando por um tempo, assim como foi o caso do Momonosuke, o caso do Kinemon, mas ela vai ficar em algum canto e talvez ela fique ali com os revolucionários. A não ser que aquela teoria de que a York acabe ficando com o bando do Barba Negra se concretize. Aí seria legal uma Vegapunk no Barba Negra e uma Vegapunk dentro do Chapéu de Palha. Aí faria uma sinergia aí, seria bem legal. Mas eu não acredito mais que a York vai com o bando do Barba Negra. Eu acredito que ela vá sim com os Goroseis se ela não for destruída. Agora vamos falar sobre Jelly Bonnie. Bom, a Jelly Bonnie, que é uma supernova, essa vamos começar falando pelo carisma e a química dela do bando. E, vai me desculpar, que química ela tem com o bando? Principalmente um trio que seria um trio que estaria sempre juntos. Eu estou falando de Bonnie, Luffy e o Chopper. Quando eles chegaram ali em Egghead, né? Eles foram para cima das comidas e eu achei muito legal ali a química dos três, não é dos dois, não é só o Luffy e ela, mas a química com o Chopper também, ela podendo ali ser uma criança, então seria um trio bem fofinho, bem legal. Então eu acredito que seria uma química bem bacana. Aquilo que todo mundo ficava meio assim, né? A química do Sanji. Eu acredito que o Oda pode sim fazer algumas brincadeiras quando a Bonnie se tornar adulta, quando ela for para a forma adulta. Aí tem que ver o quanto o Oda vai brincar com isso ou não, porque pode dar problema de pessoas reclamarem, mas eu acredito que já deu para ver que o Sanji sim tá respeitando muito a Bonnie, principalmente acredito que se ela for pro Sunny, ela vai ficar muito mais na versão criança dela. Agora, sobre a função. A função dela seria a aprendiz do bando. E apesar dela ter sido uma capitã pirata dos piratas Bonnie, agora que sabemos a idade dela, muito provavelmente ela não era capitã na questão de mentorar o bando, mentorar o grupo, apesar que o Luffy também não é, né? Mas o Luffy tem outras características muito fortes de um capitão. Mas já a Bonnie, eu acredito que ela era um capitã nominal, mas o bando mesmo se ajudava e ajudava ela, como uma criança, a alcançar os seus sonhos. Então eu não acredito mais que ela seja uma capitã na forma literal de falar capitão mesmo. Eu não acredito que ela seja, e sim ela entraria como uma aprendiz no bando, o que muita gente fala que precisava de uma aprendiz. Seria muito melhor a aprendiz Bonnie do que a Otama, por exemplo. Bom, é isso. Eu acredito que ela teria uma grande função que não tem no bando por enquanto. E agora sobre poderio, poder de batalha, aí ela melhoraria muito o bando dos Chapéus de Palha, começando pelo fato dela saber muito de poder de luta. Para mim, ela entraria já como a quinta mais poderosa dentro do bando do Chapéu de Palha, ficando atrás do Luffy, do Zoro, do Sanji e do Jinbe. Eu acredito que ela entra mais forte sim que o Frank e que a Robin. Uma porque ela sabe Haki, soubemos agora que ela sabe Haki, coisa muito rara para uma criança de 12 anos, e ela também sabe, tem um poder muito forte da fruta dela, né, no caso dos poderes dela da idade. Vemos agora, né, ela inutilizou duas vice-almirantes que estavam descendo a surra nos gigantes. Ou seja, que poderio ela traria? Ela traria um acréscimo muito grande para os Chapéus de Palha, além dela melhorar as técnicas dela com o próprio Luffy. Até nessa questão dela se tornar Nika, dela ir para esse futuro uma fake Nika, né? Ela poderia melhorar muito essa questão, podendo dar mais de um golpe, 2 ou 3 golpes. Enfim, a Bonnie traria um grande acréscimo. E para finalizar, ela teria algo que a Lilith não tem, que é o tal do passado doloroso que todo Chapéu de Palha tem. Todo Chapéu de Palha tem um passado ali triste, e a Lilith não tem um passado triste, até porque ela é um clone, né? É uma cópia
do próprio Vegapunk, é uma parte do Vegapunk. Então ela seria o passado do próprio Vegapunk. Não sei se é um passado triste, mas é um passado muito longínquo. Já a questão da Bonnie, nós vimos agora, nós nos conectamos com o flashback da Bonnie, que no caso é do Kuma, então traria essa conexão, e para mim seria talvez um dos passados mais tristes até do bando, ela entrando. Então, acho que vocês viram para que lado eu fui aqui. Entre Lilith e Bonnie, na minha opinião, a Bonnie seria um acréscimo muito maior, além de dar uma liberdade criativa muito grande para o Oda, porque ele poderia ali brincar com os chapéus de palha, deixando eles crianças, deixando eles velhos, brincar com essa questão de idade, e o Oda teria muito mais liberdade nos seus desenhos, coisa que o Oda adora. Então acredito que a Bonnie seria sim uma escolha certeira para a próxima e talvez última Chapéu de Palha. Quem sabe as duas podem entrar? Pode ser, mas eu acredito muito difícil. Eu acredito que se for entrar, é uma apenas. Temos também a Stussy, que está ali, mas eu acho muito difícil a Stussy entrar. Ela não tem química quase nenhuma com o bando. Então, entre Lilith e Bonnie, para mim, Bonnie é muito mais preparada e daria muito mais certo dentro dos Chapéus de Palha. Bom, essa é a minha opinião. Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. Você gostaria que fosse a Lilith, ou você gostaria que fosse a Bonnie? Você gostaria que fosse as duas, ou você gostaria que fosse nenhuma delas? Deixem aí nos comentários. Lembrando que isso são só teorias, tá? Nem sabemos se vai entrar depois do que aconteceu com a Yamato. Nós ficamos muito com o pé atrás para saber se vai ter sim um novo Chapéu de Palha. Mas eu acredito que a Bonnie é uma candidata muito forte para ser a última Chapéu de Palha. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu!